Estamos hoje aqui com o Dr. Epaminondas Nogueira, onde vamos falar sobre indenizações, o que é dano moral e o que é dano material. Doutor, o que é responsabilidade civil? A responsabilidade civil consiste na obrigação que a pessoa tem de reparar qualquer dano que tenha causado a outra pessoa. A palavra indenização vem do latim, significa exatamente sem dano. Se o sujeito causou um prejuízo a alguém, ele tem que repor a pessoa na situação que estava antes do prejuízo. E isso daí é que vem a ser a responsabilidade civil. A responsabilidade civil nós dividimos grosseiramente em duas partes. Relativa aos danos materiais, que são as perdas, prejuízos, como o povo está acostumado a ver, batida de automóvel. Então tem que reparar, pagar a oficina, pagar o conserto todo. Esse é o dano é um exemplo de dano material. O dano moral diz respeito cobertura de direitos que não têm um valor de mercado, como a mercadoria pode ter. Quer dizer, se o sujeito xinga a mãe do outro, não acarretou nenhum prejuízo material. Ele acarretou um prejuízo moral, um sofrimento e tal. Esse prejuízo poderia ser, por exemplo, um protesto indevido de um título, já vai abalar o crédito da pessoa, ou a comunidade vai perder aquela consideração que tem pelo sujeito, pela palavra dele. Então, que não tem possibilidade de reconstituir, comprar no comércio e repor, grosso modo, é chamado de dano moral. É moral porque está dentro da cabeça da pessoa que sofreu o dano, como da comunidade em volta dele. O que é culpa e o que são modalidades de culpa? A culpa é exatamente o elo que existe entre a ação de alguém e o dano que o outro sofreu. A culpa é uma relação. Ela tem três modos de ser. Ela pode ser decorrente de imperícia, quando o sujeito, por exemplo, dirige um veículo sem habilitação, um médico faz uma operação sem habilitação, e assim por diante. Pode ser resultado de negligência, que é a falta de cuidado. Então o sujeito tem que dar o remédio para um cidadão em determinada hora, perde a hora, é obrigado a pagar uma conta por algum motivo e ele deixa vencer. Então, imperícia, negligência e imprudência é o ato do sujeito que é irresponsável, afoito. Ele tem que trocar uma lâmpada, por exemplo, ele não põe a escadinha, ele pisa na cadeira, né? Empilha caixote para poder chegar. O veículo tem capacidade para transportar tantos mil quilos, ele dá mais um pouquinho, tal. Entendeu? Então esse é imprudente. Assume encargo além da capacidade. Certo. E o que é dolo? Dolo. Dolo é a intenção, o objetivo de prejudicar o outro. Por exemplo, o sujeito dá um tiro numa pessoa
com a intenção de acertar o cara. Não foi por acaso, não foi por defeito, não foi por nenhum outro motivo. Ele não gostava do outro e resolveu dar um tiro e deu um tiro em cima do cidadão. Essa intenção é o dolo. Entendeu? E o dolo é um agravante dos crimes. E ele tem um peso grande quando se trata de fazer a liquidação da responsabilidade civil. O que é? E o que é dano material e o que é dano moral? O que é dano moral e dano material? Vou dar um exemplo. Veja essa medalha, por exemplo. Ela tem um peso de metal, tem um desenho de arte, ela tem um valor. Se chegar no comércio e perguntar, tem quem compra, tem um valor. Agora, além disso, para mim, que sou o dono, ela tem um valor estimativo. Que se comprar outro no comércio não vai ter o mesmo efeito. Entendeu? Você pega uma aliança, por exemplo, tem 2 gramas de ouro, 3. Tem um valor no comércio. Chegou aí, vai na loja e vê quanto é. Esse é o valor material. Mas pode ser a aliança de uma velhinha que tem 70 anos de casado e tal. Então, esse valor que tem aquela peça gravada com o nome do primeiro marido, é um valor moral. É um valor sentimental. É um valor sentimental, um valor moral. Quer dizer, mesmo que alguém estrague e devolva a quantidade de ouro ou compre outra igual, para ela não vai ser a mesma coisa. Porque não foi a que o padre benzeu, a que estava usando quando batizou os filhos. Não, tem todo um envolvimento. Pode haver responsabilidade sem culpa? Claro. Inclusive pode ser transferida. Por exemplo, quando nós fazemos um seguro de responsabilidade civil, a gente causa um dano ao outro, a gente chama a seguradora, que não tem culpa nenhuma. No caso, para cumprir o contrato e pagar no lugar da gente. Esse é um exemplo, responsabilidade sem culpa. Pode haver responsabilidade do sujeito que comete um erro, né? Não com intenção. Ele provoca um acidente, alguma coisa, sem intenção de fazer isso. Pessoa que atropela outra pessoa. Por exemplo, o sujeito que dá carona a alguém. Ele dá carona e se envolve em um acidente, provoca uma lesão no carona, até mata. Ele não tinha intenção, não foi o objetivo dele, mas ele está transportando o outro, então em face disso tem a obrigação de indenizar. Aquele acidente em que morrem pessoas em ônibus, trens, aviões e tal, o cidadão que provocou o acidente não tinha o objetivo de lesionar as pessoas. Ultrapassou o limite de previsão dele. Mas ele é apenado tanto na parte civil como na parte criminal. Tanto pessoa, tanto quanto empresa. As empresas, inclusive, como por exemplo o caso da empresa de ônibus, né? Quem provocou o acidente pode ter sido a outra empresa, bateu no ônibus, mas o lesado estava viajando no primeiro ônibus, né?
onde ele comprou a passagem. Então faz uma diferença. A responsabilidade desse, sem culpa. E ele fica com o direito de voltar em cima do outro. Chama direito de regresso. Entendeu? Ele paga, depois vai buscar. As seguradoras fazem muito isso. Certo. Esse foi o primeiro capítulo com Epaminondas Nogueira. A gente continua.